Meus irmãos e minhas irmãs, antes de começar o dia, precisamos nos conectar com Cristo. Cada amanhecer é como o abrir de uma nova página que o Senhor nos concede, um recomeço em que Ele nos dá a oportunidade de viver em Sua presença. A Bíblia declara em Salmo 127:1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essas palavras não falam apenas de uma construção física, mas da vida como um todo. Quando tentamos erguer os pilares da nossa jornada, sem o auxílio do Senhor, descobrimos rapidamente que o esforço humano, por maior que seja, não é suficiente para sustentar os desafios que enfrentamos. Começar o dia sem oração é como tentar construir uma casa sobre areia. A estrutura pode até parecer firme por um tempo, mas basta o primeiro vento forte para revelar a fragilidade dos alicerces. Da mesma forma, muitos iniciam suas manhãs apenas confiando em sua capacidade, em seus recursos ou em sua disciplina, mas logo percebem que a vida pesa demais quando não está firmada em Deus. É como carregar o peso de uma obra inteira nos próprios ombros, esquecendo-se de que o verdadeiro arquiteto é o Senhor. Quantos de nós acordamos já cansados, sobrecarregados por preocupações com dívidas, responsabilidades familiares ou questões de saúde? A ansiedade de um coração que tenta conduzir tudo sozinho rouba a leveza do amanhecer e transforma a manhã em um fardo. É nesse ponto que o Salmo 127 se torna tão real, pois nos mostra que, sem a bênção do Senhor, até o esforço mais árduo pode se esvaziar. Charles Spurgeon dizia que o trabalho humano sem a presença de Deus é esforço vazio, mas quando Deus está no centro, até o ato mais simples ganha eternidade. Essa é a verdade que deve moldar o nosso coração cada manhã. O valor não está apenas no que fazemos, mas em quem está conosco enquanto fazemos. Oração não é perda de tempo, é investimento no eterno. Não é fuga das responsabilidades, mas o segredo para lidar com elas de forma sábia. Por isso, iniciar o dia em oração é erguer o alicerce que sustenta todo o restante da caminhada. É como fixar os pés em terreno sólido antes de atravessar um caminho cheio de curvas e pedras. Ao consagrarmos as primeiras palavras do nosso coração ao Senhor, encontramos direção, paz e propósito. O dia pode até trazer surpresas, mas aquele que está firmado em Deus não é abalado, porque sabe que o verdadeiro construtor da sua vida é o Senhor. Muitas vezes a pressa da rotina nos empurra a iniciar o dia sem sequer voltar o coração ao Senhor. É como acordar e já se lançar ao trabalho, às tarefas, às preocupações, sem perceber que estamos saindo de casa desarmados espiritualmente. O perigo está justamente aí. Quando começamos sem oração, começamos vulneráveis, como alguém que entra em uma batalha sem escudo. O Salmo 127 nos lembra que tudo o que se constrói sem Deus tende ao vazio. É como gastar energia em um projeto grandioso, mas esquecer o fundamento que o sustenta. A vida moderna nos acostumou a valorizar resultados rápidos, produtividade e conquistas visíveis, mas tudo isso se torna frágil quando não está firmado no Senhor. Podemos até acumular bens, reconhecimento ou vitórias, mas se o coração não estiver em Deus, tudo perde o sentido. Quantos acordam e já se veem dominados por agendas cheias, por decisões que precisam ser tomadas e por problemas que não esperam? A rotina se torna um peso porque o coração, em silêncio, deixou de buscar o refúgio da presença de Deus. É nesse momento que o vazio começa a dar sinais. Cansaço que não passa, estresse constante, sensação de que a vida corre sem propósito. Esse é o fruto de um dia que não começou no Senhor. Reconhecer essas áreas esquecidas é um passo essencial. Talvez Deus tenha sido deixado de lado nas escolhas financeiras, nas palavras dentro do lar, no cuidado com os relacionamentos. Talvez a oração da manhã tenha sido trocada por horas diante de telas ou pela correria de compromissos.
O perigo é real, mas também é o convite para voltar. Cada amanhecer nos oferece a chance de alinhar o coração e consagrar o dia àquele que tudo sustenta. Há um perigo ainda mais sutil que o de começar o dia sem oração. Acreditar que podemos conduzir a vida apenas com nossas próprias forças. A autossuficiência se disfarça de competência, de organização, de estabilidade. Mas, no fundo, é uma armadilha que nos afasta da dependência do Senhor. A palavra em Jeremias 17:5 é clara. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando confiamos apenas na nossa capacidade, esquecemos que até o ar que respiramos vem de Deus. O erro da autossuficiência está em pensar que o dinheiro, a posição ou a habilidade pessoal são suficientes para garantir segurança. Mas até o mais preparado pode tropeçar quando não se apoia em Cristo. A vida pode mudar de um dia para o outro, e a força que parecia estável se revela frágil diante das circunstâncias. É nesse ponto que entendemos que depender do Senhor não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Depender de Cristo é o antídoto contra o orgulho. É reconhecer que nada podemos sem Ele, mas com Ele tudo tem propósito. Assim, cada oração pela manhã é como uma declaração de humildade. Senhor, eu preciso de Ti para este dia. Não posso caminhar sozinho. Quando o coração se posiciona dessa forma, até as tarefas mais simples se tornam cheias da presença de Deus. O Salmo 127:2 nos lembra: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Que promessa maravilhosa é esta! Enquanto muitos perdem noites de sono dominados pela ansiedade, Deus nos convida a confiar que Ele cuida de nós, até mesmo quando não estamos conscientes. Dormir em paz é mais do que fechar os olhos, é descansar no cuidado do Senhor. Quantos carregam o peso de noites sem descanso, de pensamentos acelerados que impedem o corpo de renovar forças? Mas a Bíblia nos mostra que o verdadeiro descanso não é fruto apenas de esforço humano, mas dádiva divina. Deus continua operando mesmo quando estamos dormindo. Ele guarda, provê e protege aqueles que confiam em sua presença. Essa promessa é um gatilho de esperança. Saber que Deus vela por nós enquanto dormimos é libertador. A ansiedade tenta nos convencer de que precisamos controlar tudo, mas a oração nos ensina a soltar as rédeas e descansar no amor do Pai. Cada manhã, ao despertar, podemos nos lembrar: enquanto eu dormia, Deus cuidava de mim. Jesus nos ensina em Mateus 6:33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes buscamos as bênçãos, mas esquecemos da fonte. Queremos os frutos, mas não cultivamos a raiz. É como plantar superficialmente e esperar uma colheita abundante sem cuidar da terra. A vida moderna nos empurra para correr atrás de resultados, mas a Bíblia nos lembra que sem colocar Deus no centro, tudo perde o equilíbrio. Entregar o dia ao Senhor pela manhã é plantar a raiz que dará frutos ao longo das horas. A cada escolha, a cada desafio, o coração que buscou primeiro a presença de Deus encontra direção e força para caminhar. Buscar a Deus em primeiro lugar não é negligenciar responsabilidades, mas alinhar o coração antes de enfrentá-las. É como ajustar a bússola antes de seguir viagem. Sem essa prioridade, o risco de se perder é grande, mas com Cristo guiando, mesmo os caminhos mais difíceis se tornam seguros. Vamos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, dedicar este momento a uma oração guiada, entregando cada área da nossa vida ao Senhor. Senhor, hoje consagramos diante de Ti a nossa família e os nossos relacionamentos. Que a Tua presença habite em nosso lar, trazendo paz, união e proteção.
Entregamos também o nosso trabalho, os estudos e cada decisão que precisarmos tomar. Dá-nos sabedoria, discernimento e prospera o trabalho das nossas mãos segundo a tua vontade. Espírito Santo, guia os nossos passos neste dia. Que cada palavra, cada atitude e cada escolha sejam alinhadas com o teu propósito. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Orar é abrir as mãos e deixar que Deus conduza. É entregar o controle e confiar que Ele sabe o que é melhor. Quando colocamos o Senhor no centro, o restante da vida encontra o lugar certo. A promessa da palavra é clara. Um dia guiado por Deus gera paz, mesmo em meio às lutas. Filipenses 4:7 declara: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não depende das circunstâncias, mas da presença constante do Senhor. Quantos testemunhos poderíamos ouvir de pessoas que começaram a orar pela manhã e viram transformações em seus lares, mudanças não apenas externas, mas internas. O coração mais sereno, a mente mais clara, o lar mais cheio de amor. O segredo não foi a ausência de problemas, mas a presença de Deus em cada detalhe. A prosperidade verdadeira não está na ausência de lutas, mas na certeza de que o Senhor caminha conosco no meio delas. Quando o dia começa consagrado, termina com gratidão, porque em cada instante vemos a mão de Deus sustentando a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final desta reflexão, lembrando que sem Deus o dia se torna vazio, mas com Ele tudo ganha propósito. Jesus nos diz em João 15:5, "Sem mim nada podeis fazer." A vida só encontra sentido quando é edificada no Senhor, e cada manhã é uma oportunidade de renovar essa entrega. Billy Graham afirmava que a oração diária é como respirar. Sem ela, a vida espiritual se sufoca. Assim, também a nossa alma. Quando deixamos de orar, perdemos o fôlego da fé. Mas quando nos voltamos a Deus pela manhã, encontramos força para atravessar qualquer desafio. O convite pastoral desta manhã é simples e profundo. Que cada um de nós faça da oração o alicerce de todos os dias. Antes de qualquer atividade, antes de qualquer decisão, que possamos consagrar nossa vida ao Senhor e experimentar a sua fidelidade. Encerramos com uma oração. Senhor, nós te agradecemos porque és o fundamento que sustenta a nossa vida. Pedimos que edifiques cada passo do nosso dia, que nos guies em nossas escolhas e que sejas o centro da nossa casa, do nosso trabalho e do nosso coração. Guarda-nos em tua paz e faz de nós instrumentos da tua graça. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E se esta palavra alcançou o seu coração, escreva amém nos comentários, curta e compartilhe esta mensagem com seus irmãos e irmãs. Assim, fortalecemos a nossa família da fé e levamos esperança a muitas vidas que também precisam começar o dia em oração.